Graça e paz, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Alex Paulo, este é o canal Ensino em Palestra. O objetivo deste canal é transmitir o conhecimento sistemático da Palavra de Deus. Que bom ver você aqui, que bom ter a sua companhia. Vamos juntos para mais uma lição da nossa revista Lições Bíblicas, o guia de estudos publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Estamos estudando nesse trimestre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Comentarista do trimestre é o pastor Ezequias Soares e eu vou fazer aqui o comentário da lição número 12. Nós chegamos à 12ª lição do trimestre, a urgência do discipulado. Vamos juntos? Vamos lá então, inscreva-se no canal, é o nosso convite, inscreva-se, faça parte da nossa comunidade, queremos ter você conosco, queremos ter a sua companhia, é um prazer muito grande ter a sua companhia aqui conosco, é um prazer muito grande saber que você faz parte da nossa comunidade. Ative o sininho, coloque ali todas para que todas as notificações de todos os vídeos cheguem até você. Quarta-feira é o dia do nosso vídeo. Quarta-feira sempre tem um vídeo novo no canal e nós aguardamos a sua presença aqui conosco. Deixe também um comentário, e diga o que você está achando desse trimestre que está encerrando. Estamos agora na penúltima lição, exatamente na penúltima lição do trimestre. Vamos juntos então? Vamos lá. A nossa revista, ela tem o texto áureo, tem a verdade prática, tem a leitura diária e tem também a leitura bíblica em classe. Essa leitura encontra-se no livro de Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 28, versículos 16 ao 20, e depois uma segunda parte no livro de Atos, capítulo 2, versículos 42 ao 47. Vamos então, começando nossos trabalhos. Esteja conosco, será muito bom ter a sua companhia. A nossa introdução, depois nós temos o que é o discipulado. Nós estamos sempre trabalhando em cima da revista Lições Bíblicas, estamos sempre trabalhando sobre a ótica da revista. Então nós vamos aqui seguindo sempre a didática da revista. Não é claro que a gente não faz leitura da revista aqui no canal, tem alguns canais bons, excelentes canais aqui no YouTube que falam da Escola Bíblica Dominical, que falam das lições bíblicas, que falam das lições da CPAD, mas nós não fazemos leitura da revista. Nós temos em mente que você tem a sua revista em mãos e mesmo que não tenha a revista, você pode assistir o canal, pode assistir o vídeo sem qualquer problema, que você vai ter aqui a percepção do tema abordado. O nosso primeiro tópico, o que é o discipulado? Ele está dividido em 3 subtópicos: o discípulo, a grande comissão e a educação cristã. O discipulado. No Antigo Testamento, o discipulado estava mais relacionado ao ministério profético. Um claro exemplo disso eram as chamadas escolas de profetas, que eram dirigidas por Elias e Eliseu. Segundo o pastor Claudio de Andrade, um dos grandes autores, comentaristas, pastores e também teólogos da nossa Assembleia de Deus, assim como nem todos os discípulos de Elias e Eliseu tornaram-se profetas, nem todos os discípulos de Cristo tornaram-se apóstolos. Analisando o ID de Jesus. Lá em Mateus capítulo 28, 19 e 20, nós lemos assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Voltando aqui à afirmação do pastor Claudio de Andrade, de que nem todos os discípulos de Elias e Eliseu tornaram-se profetas, porque eles tinham uma grande escola de profetas e dirigiam elas. Então ali na escola de profetas existiam muitos alunos, mas nem todos os alunos dessa escola tiveram o efetivo trabalho profético. Também ele fala que nem todos os discípulos de Cristo tornaram-se apóstolos,
muita gente seguiu a Jesus Cristo. Nós falamos aqui algum tempo atrás sobre a multidão que seguia Jesus Cristo. Ali nós tínhamos várias classes de pessoas. Nós tínhamos pessoas que realmente estavam seguindo a Cristo, que realmente estavam ali aprendendo com os ditames do Mestre, mas também nós tínhamos outros tantos ali que apenas queriam ver as curas, apenas queriam ver as maravilhas, apenas queriam ser espectadores do que Cristo fazia. Ainda nós tínhamos um outro grupo que eram aqueles que estavam ali espionando para saber se Jesus Cristo cairia em contradição, se Jesus Cristo iria contra a lei, se Jesus Cristo daqui a pouquinho oferecia a eles uma oportunidade para ser preso. Então várias pessoas seguiam Jesus Cristo. E nem todos que seguiram Jesus Cristo tornaram-se profetas, ou perdão, nem todos seguiram Jesus Cristo tornaram-se apóstolos de Jesus Cristo. Por exemplo, Paulo, ele não conviveu com Jesus Cristo. E nós sabemos que para ser chamado apóstolo, teria que obrigatoriamente ter convivido com Cristo. Paulo não conviveu com Jesus Cristo, mas mesmo assim foi considerado o maior de todos os apóstolos. Paulo, ele teve um encontro fundamental, espetacular, com Jesus Cristo na entrada da cidade de Damasco. O próprio Jesus Cristo apareceu e conversou com Paulo, o que faz com que Paulo realmente pudesse receber o título de apóstolo. Nós já estudamos aqui a carta aos Efésios, está lá nas nossas playlists, nós tratamos um pouco mais sobre esse assunto. Eu gostaria de convidar você para dar uma passadinha lá, e ter a nossa playlist sobre carta aos Efésios. Aí você vai com certeza, absolutamente, ter uma melhor explicação, uma melhor didática sobre o apóstolo Paulo, sobre a vida dele, sobre o trabalho dele. Vai ser muito bom, creio que você vai gostar bastante. Bom, o ID de Jesus, fazer discípulos. Fazer discípulos é pregar, é mostrar para as pessoas a importância de uma proximidade com Cristo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a fórmula batismal: Pai, Filho e Espírito Santo. Qualquer outro batismo que não seja pela Trindade, que não seja em nome do Pai, que não seja em nome do Filho e que não seja em nome do Espírito Santo, não é considerado um batismo bíblico. O batismo bíblico é Pai, Filho e Espírito Santo. O batismo, ele é a declaração pública de fé. O batismo, ele é o resultado da pregação. Depois tem uma outra parte do ID de Jesus, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Aqui entra a escola dominical, aqui entra o departamento de ensino da igreja, a grande agência propagadora das doutrinas bíblicas professas pela igreja é a própria escola bíblica dominical. O papel dos professores da EBD é ensinar, ajudar os alunos a atender os propósitos de Deus para as suas vidas. Bom, e o discipulado, onde se encaixa? Bom, o discipulado, nós sabemos que a pessoa, ela recebe a pregação, ela aceita Jesus, ela emite o aceite a Jesus, ela se deixa convidar, se deixa convencer pelo Espírito Santo, e nós já trabalhamos neste trimestre sobre o convencimento pelo Espírito Santo. Aliás, você também tem na playlist desse trimestre várias abordagens, vários aspectos do Espírito Santo. Também convido você a dar uma olhadinha nas playlists, é bem interessante. Depois a pessoa ela é convidada para estar na igreja, ela faz um mini curso teológico, onde aprende ali os rudimentos da palavra de Deus, o beabá da palavra de Deus, aprende também o credo da igreja, fica conhecendo qual credo, em que a igreja crê, quais são as linhas didáticas, as linhas teológicas da igreja, e se ela, ao final do curso, ela aceitar essas linhas teológicas, aceitar o que está sendo ensinado ali, ela vai então ser enviada para o batismo. A partir daí, então, ela é batizada e depois torna-se membro da igreja. E depois de membro da igreja, o ideal é que participe da escola bíblica dominical, participe dos cultos de ensino da igreja, para que o seu conhecimento seja aprofundado, seu conhecimento nas escrituras seja aprofundado. Ainda segundo o pastor Claudionor de Andrade, a grande comissão pressupõe um discipulado permanente na igreja de Cristo. Aliás, a igreja é uma comunidade de discípulos, continuou o pastor Claudionor, que tem a Cristo como o mestre supremo e a Bíblia como a única regra de fé e conduta. O ensino cristão nos tempos de Moisés. Os próprios pais
eram os responsáveis pelo ensino da revelação divina, pelo ensino de Deus. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 ao 9, diz assim: E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus filhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Na época dos sacerdotes, na época dos reis, na época dos profetas de Israel, os sacerdotes, além do culto divino, eles tinham encargo do ensino da lei. Os reis piedosos alinhavam-se aos sacerdotes no ensino da lei. Um belo exemplo é do rei Josafá. Nós encontramos no livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulos 17 e 9. E ensinaram em Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor. E foram todas as cidades de Judá, ensinando entre o povo. Durante o cativeiro babilônico, também nós falamos aqui sobre o cativeiro babilônico, também nós falamos aqui sobre a escravidão do povo de Deus, também nós temos uma playlist sobre o assunto, você também pode dar uma passadinha lá. Foram instituídas as sinagogas. A sinagoga era a casa de culto, escola bíblica e escola pública. Na sinagoga, a criança recebia ensino religioso dos 5 aos 10 anos de idade. A partir dos 10 anos até 15 anos, continuava o estudo religioso já com auxílio, comentários e traduções, ou melhor, tradições. Tradições de quem? Dos rabinos. Eles eram responsáveis pelo ensino religioso. Então, dos 10 anos aos 15 anos, o ensino religioso já estava um pouco mais aprofundado para a criança. E no sábado, era a principal reunião, era uma reunião matutina que incluía jovens e adultos. Depois do período do cativeiro, período pós-cativeiro, ali no capítulo 8 de Neemias, nós vimos que existe um relato de como era a escola bíblica da época. Esdras era o superintendente dessa escola. Era auxiliado por 13 auxiliares, que eram os auxiliares diretos dele. Outros 13 eram os professores que ministravam o ensino. O horário era da manhã até o meio-dia. E os professores liam a palavra e explicavam o sentido dela ao povo. Chegando aos tempos de Jesus, o ensino do nosso mestre dos mestres, Jesus Cristo, nosso referencial em tudo, Jesus Cristo repetiu o que Aristóteles já fazia há mais de 400 anos, ensinar enquanto caminhava. Isso era conhecido como a escola peripatética, andar ensinando. E Jesus usava essa mesma metodologia. Chegamos ao nosso tópico número 2, o tripé do discipulado, palavra, comunhão e serviço. Aqui nós temos também 3 subtópicos que vamos analisar com vocês. Primeiro, a palavra. Segundo, a comunhão. Terceiro, a comunhão na igreja de Jerusalém. A comunidade cristã. Os primeiros cristãos, eles formavam uma comunidade extremamente unida em Jerusalém. Após o dia de Pentecostes, a igreja foi inaugurada e a comunidade em volta da igreja era muito unida. Essa igreja, essa comunidade, não possuía um poder central. Para seus integrantes, Cristo continuava sendo o grande líder e mestre. Existiam diversos núcleos de um poder compartilhado dessa comunidade. E esses núcleos estavam espalhados por diversos lugares. Em cada um desses lugares havia um líder local específico, mas nenhum acima dos demais, pois o poder era compartilhado. Entendia-se que Cristo, e só Ele, era o poder central. Pedro, Tiago e João eram alguns dos líderes desses lugares. As reuniões dessa comunidade eram realizadas em casas locais. Os lugares públicos eram evitados, uma vez que ainda existia uma perseguição muito grande por parte dos judeus
que consideravam o movimento como uma grande heresia. Era um momento inicial, a igreja estava recém-gatinhando. Os romanos confundiam a comunidade cristã como um braço do judaísmo. Para eles, judeus e cristãos faziam parte de um mesmo grupo religioso. Como os romanos respeitavam a religião e a cultura judaica, também toleravam esse tal cristianismo. Mas isso lá no começo, lá no início. Depois começa a perseguição vinda dos próprios líderes judaicos e depois a perseguição de Roma. Mas nós não vamos entrar nesse ponto aqui, ele foge no momento ao nosso trabalho neste vídeo aqui. Bom, chegamos ao nosso terceiro tópico, o discipulado e o crescimento sadio da igreja. Primeiro subtópico, o crescimento espiritual. Segundo, o crescimento numérico. Terceiro, o exemplo da igreja de Antioquia da Síria. Como é o ciclo de vida cristão? Nós temos o novo nascimento, que é o nascimento. Vamos aqui fazer uma analogia como uma pessoa, tá? Desde a sua gestação. Lá em João capítulo 3, versículo 3, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. Esse foi uma parte do diálogo travado entre Jesus e Nicodemos. A fase inicial é o bebê. O bebê nasce e o seu alimento é o leite materno. O seu conhecimento é rudimentar. Depois nós chegamos na fase adulta. O alimento é sólido. O conhecimento é ensinado, é passado, é transmitido. Os rudimentos, a doutrina inicial, o conhecimento sobre as doutrinas bíblicas, o conhecimento sobre os princípios da vida cristã, tudo isso é feito para que aquela criança espiritual se desenvolva, para que aquela criança espiritual ela chegue à fase adulta com saúde. E ela pode angariar conhecimento, acumular conhecimento e chegar a um ponto de daqui a pouquinho estar ajudando outras pessoas, estar ensinando outras pessoas. Ela vai ensinar a palavra. Ela vai multiplicar aquilo que ela aprendeu. Então, a nossa vida espiritual também é comparado a alguém que nasce, alguém que se desenvolve e alguém que fica na fase adulta. E nós temos na igreja, ao mesmo tempo, pessoas recém-convertidas, ou seja, estão nascendo na fé, são recém-nascidos, pessoas que já têm o conhecimento mais avançado, já estão passando da fase da adolescência, e depois nós temos aqueles que estariam na fase adulta, que já estão solidificados, aqueles que já têm amplo conhecimento da palavra de Deus. Então nós temos todas essas idades espirituais na igreja. Quero pedir a você desculpa por alguns ruídos externos no nosso vídeo. Nós estamos gravando em um outro horário, então nesse horário que nós estamos gravando, os barulhos são um pouco insistentes. Quero pedir desculpa, espero que não atrapalhe a sua concentração aqui na nossa aula. O leite materno ele é dado para o bebê, ele nutre o bebê. Quando a pessoa chega na igreja, ela recebe o beabá, ela começa a se apropriar das informações, ela começa a se apropriar dos ensinamentos da palavra de Deus. Quando está na fase adulta, ela já está solidificada na fé e já está ensinando outras pessoas. E ela foi discipulada, ela foi ensinada, ela foi catequizada. Ela foi doutrinada e agora na fase adulta ela vai catequizar, ela vai ensinar, ela vai passar o conhecimento, ela vai fazer discípulos. Porque nós também podemos ter discípulos, pessoas que gostam do nosso trabalho, pessoas que gostam que têm na nossa vida um grande exemplo, pessoas que se espelham em nós e alguém pode estar se espelhando em você. Alguém pode estar usando você como referência. Não só dentro da igreja, não só dentro do âmbito da igreja, mas também está se espelhando em você na sua vida cotidiana. Por isso é importante que a gente viva aquilo que a gente ensina, viva aquilo que a gente prega, porque aí seremos autênticos. E uma pessoa autêntica é digna de ser seguida. Mas o que acontece? Porque
Pode ocorrer que a pessoa, mesmo estando na igreja há muito tempo, ela não tem um amadurecimento espiritual. Assim como nós conhecemos e trazemos agora para a vida secular, pessoas que estão numa idade adulta, mas não estão amadurecidas ainda. Muitas pessoas se apegam a algumas coisas, se abraçam a elas e deixam todas as demais de lado. Algumas pessoas são tão críticas, acham defeito em tudo e em todos, que acabam por pensar que somente elas estão certas e todas as demais estão erradas. Porém, essas pessoas muitas vezes não exercem a autocrítica, que é fundamental para saber como ela mesma está no contexto social. Por vezes o problema pode estar em nós e nós estamos atribuindo ele a outras pessoas. Por vezes a culpa está em nós e nós estamos acreditando ela a outras pessoas. Por quê? Porque falta crítica pessoal. Nós temos que fazer essa crítica. Mas o que acontece quando existe a falta de crescimento espiritual? Se uma pessoa, por exemplo, está, digamos, há 10, 15 anos, mas não consegue absorver uma palavra mais sólida e só quer ouvir amenidades, uma pessoa que, digamos, esteja engatinhando ainda na vida espiritual quando já deveria estar ensinando outras pessoas. E as pessoas que já deveriam estar na fase espiritual adulta e ainda estão na fase inicial. Ainda são discípulos, enquanto poderiam estar discipulando, ensinando. Precisam essas pessoas ser tratadas e trabalhadas. Caso contrário, a qualquer momento poderão tropeçar em seus próprios passos. O leite serve como alimento indispensável na fase inicial. Porém, na fase adulta, ele não surtirá os efeitos necessários. O que estará acontecendo com essa pessoa? A gente pode perguntar. O que poderá estar travando o seu crescimento espiritual? Será que é o medo de crescer? De sair da zona de conforto? Será que é o medo de não absorver conhecimento mais profundo? Será que é o medo de fracassar? Vamos fazer aqui uma analogia com um jogador de videogame. Um jogador de videogame que fica estacionado na primeira fase do jogo. Ele tem amplo conhecimento daquela fase. É praticamente imbatível nessa primeira fase. Porém, tem medo de avançar para a próxima fase. Tem medo do desconhecido. Tem medo do fracasso. É claro que nós temos também, muitas vezes, receio do desconhecido, do que vai vir. Mas, como disse alguém, está com medo? Vai com medo mesmo. Porque só assim nós poderemos vencer. Só nos superando, superar nossos medos, nossos receios, aí nós poderemos vencer, com certeza. Alguns princípios que devem regir a igreja como corpo de Cristo. O princípio da igualdade. Deus deseja que todos aqueles que foram por Ele chamados tenham acesso suficiente e ao necessário para si. No corpo de Cristo, há um nivelamento entre direitos e deveres. O princípio da mutualidade. No corpo de Cristo não há autossuficiência. Todos dependem uns dos outros. O princípio da responsabilidade. Para quem tem maturidade espiritual, contribuir é um privilégio. O princípio da proporcionalidade. Somos responsáveis pelo que recebemos de Deus. Quanto mais recebemos, mais temos que repartir. Sejamos discipuladores. Fomos discípulos, fomos ensinados e agora é hora de transmitir o conhecimento para as pessoas. Para concluir, a importância de congregar. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25, diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que vai aproximando aquele dia. Hoje nós temos chamados desigrejados, mas por que abandonaram a igreja? Todos somos mordomos da igreja. Todos somos cooperadores da igreja. Não apenas o pastor, mas também os líderes departamentais e os próprios membros. Todos nós somos mordomos na casa do Senhor. Todos nós trazemos o nosso talento para o culto. Alguns são mordomos da administração eclesiástica, outros da liderança departamental e alguns ainda mordomos dos dons espirituais dados por Cristo. Mas todos somos mordomos. Todos nós aprendemos, temos acesso à informação dentro da igreja, transmitimos essa informação, mas sabendo que não somos superiores, somos iguais uns aos outros, para que todos assim possam aprender, todos assim possam se nutrir, todos assim possam participar do efetivo culto
na casa do Senhor e dar o melhor para Deus, trazer o melhor para Deus. Ajude outras pessoas, ensine outras pessoas, trabalhe com outras pessoas, adote espiritualmente outras pessoas. Ore por outras pessoas, para que elas sejam discipuladas e estejam conosco na casa do Senhor, servindo ao nosso Deus. Muito obrigado a você que esteve conosco, obrigado pela sua companhia. Este é o canal Ensino e Palestra. Inscreva-se nele, faça parte da nossa comunidade e até a nossa próxima aula. Deus abençoe você maravilhosamente.